Fala aí, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver a reação aí dos antes-paulistas aí, né, se mordendo o cotovelo, com raiva, que o Flamengo hoje é líder, isolado, 3 pontos à frente do Palmeiras. PVC quase se engasga aí com o que falou aí, sim. Vamos ver isso aí muito mais, beleza? Tem também o Marcinho também. A mídia paulista não assume, mas o Flamengo é o melhor de todos no momento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já é grande? É grande, Lu. Claro que de uma semana para outra as coisas mudam, né? Essa semana provou isso. O jogo contra o Sport era um jogo que a gente já imaginava, um resultado positivo para o Flamengo. Toma começo, depois vem as expulsões que facilitam tudo e agora o Sport está rebaixado de fato. E o jogo Palmeiras era difícil, talvez não um jogo para empate, para derrota, talvez ali para empate dentro do que foi a partida. Tem bastante campeonato pela frente, mas é uma vantagem considerável, sim. 3 pontos não é pouca coisa. Olá, meu povo, vamos deixando likes aí no de primeira, compartilhem o programa também com todo mundo que você também que acompanha o dia a dia do Mengão, e ele vai contar como que essa goleada diante do Sport caiu lá, né, pelos lados da Gávea, pelos lados também do Ninho do Urubu. Bruno Braz tá com a gente? Será que ele sabe essa antinotícia? 1 minuto, então vou esperar 1 minuto. Tá sim, 1 minuto. Ah, ele aí, Olha ó. só. Oi, diga. Você sabe dessa antinotícia, Bruno Braz? Qual a notícia? Do Flamengo campeão do primeiro turno? Campeão do primeiro turno. Campeão do primeiro turno. Palmeiras vice-campeão do primeiro turno. Campeão do primeiro turno em novembro, já quase caminhando para dezembro. A gente não tá brincando com o Flamengo, evidentemente. A gente tá brincando com a situação. Com o calendário, Pelo né? amor de Deus, né? Assim, não vai brincar comigo, eu tô sacaneando. O Flamengo é campeão no primeiro turno e que ele foi campeão. O Flamengo tem 43 pontos no primeiro turno, por causa da vitória sobre o Sport. E o Palmeiras tinha 39. Ou seja, no sábado, se o Palmeiras ganhasse e o Flamengo empatasse, o campeão do primeiro turno seria o Palmeiras. Porque os jogos eram no primeiro turno. Então, como o Flamengo venceu e o Palmeiras perdeu, o campeão do primeiro turno foi o Flamengo. E nós não estamos brincando com o Flamengo nem com o Palmeiras. Estamos brincando com a situação. Com o calendário do futebol brasileiro. Na época que rolava um troféu simbólico até do primeiro turno. Acho que até era do pessoal do Lance que dava, né? Osmar Santos. O troféu do campeão. Isso. Ô Braz, umas rodadas atrás, o Flamengo estava em situação complicada no Campeonato Brasileiro. A gente falava até que o Palmeiras já estava meio ali, quase com uma mão na taça. 3 pontos atrás, tinha também a desvantagem no número de vitórias. Agora o jogo inverteu. Agora é um Flamengo assumindo essa liderança, abrindo já uma vantagem para o Palmeiras. Como é que isso está sendo interpretado, né? Essa vantagem pelos lados aí da Gávea e do Felipe Luiz? O Flamengo está trabalhando bem essa questão, porque existe uma preocupação muito grande do Flamengo chegar com moral elevado para a final da Libertadores. E agora esse cenário que se avizinha, né? É de um Flamengo ainda líder, né? Com 3 pontos de vantagem agora. Então o ambiente é o melhor possível. É interessante porque antes da partida o cenário era de preocupação por conta da série de desfalques, né? Tanto entre os convocados quanto os lesionados. Se não me engano, foram 12 desfalques, somando todos entre convocados e lesionados. O Flamengo já tinha tido o alívio da questão do Bruno Henrique antes da partida, né? Ele ficando apenas com a multa, e aí vai para o jogo com esses desfalques todos. Toma um susto no início, né? Com o gol do Sport, mas depois das expulsões a coisa caminha ali. E ali o jogo também deu alguns sinais, né? Por um lado, tiveram muitas ausências, por outros jogadores que vinham sendo pouco aproveitados deram seu recado, né? O caso do Juninho, que fez gol depois de muito tempo. O Cebolinha entrou muito bem na partida. É um jogador que está começando a ganhar mais minutagem novamente com o Felipe Luiz e pode ser um cara mais utilizável agora nessa reta final. Tem dado conta do recado. Enfim, então apareceu o menino Douglas agora também, né? Fez seu primeiro gol como profissional. Então, assim, né? Diante de tantos desfalques, o Felipe Luiz encontrou soluções. E o principal é essa moral elevada do Flamengo, não só do Flamengo, como dos torcedores. Inclusive, já até informando aí também, os relatos são de que os torcedores do Flamengo estão tendo muita dificuldade para comprar os ingressos para o Clássico contra o Fluminense. O Clássico é o mando do Fluminense, então a venda de ingressos
é pela plataforma do Clube Tricolor, né? Lembrando que aqui no Rio a gente ainda tem a questão do clássico com 2 torcidas, meio a meio no Maracanã, no caso do Fla-Flu, mas abriram-se as vendas primeiro para a torcida do Fluminense, para os sócios e tudo mais, abriram agora para o Flamengo. A reclamação, os relatos são que muitos não estão conseguindo comprar ingressos no site do Fluminense. Esse jogo que vai ser fundamental, né? Tem o Fla-Flu e a próxima rodada pode ser decisiva para a gente ver se o Flamengo, de fato, dá uma disparada aí na liderança ou se o Palmeiras consegue se aproximar. Vamos ver os 2 jogos das 2 equipes, também do Cruzeiro, que aí a gente tem uma noção melhor desse caminho dos times, o que vai acontecer. O Flamengo enfrenta agora o Fluminense, tem um clássico contra o Fla-Flu. Depois pega o Bragantino, aí a arte já na tela para vocês. O Flamengo pega o Fluminense, depois tem o Bragantino, o Galo fora de casa, aí tem a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Ceará em casa e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Mirassol fora de casa. Enquanto que o Palmeiras pega o Vitória em casa, depois tem o Fluminense fora, o Grêmio... Não, depois tem o Fluminense em casa, perdão. O Grêmio fora, a final da Libertadores, o Galo fora e encerra contra o Ceará fora de casa também. Por causa da mudança da tabela. Exato. O Palmeiras faz os 3 últimos jogos fora de casa porque aceitou que a mudança da tabela tornasse o final da campanha assim. Exato. Tem 2 jogos em casa contra Vitória e Fluminense, depois os 3 últimos fora. A próxima rodada, então, Flamengo e Fluminense e Palmeiras e Vitória. É uma rodada que o Palmeiras tem que aproveitar para aproximar PVC, porque olhando os times na tabela, o Flamengo tem um clássico, é um Fla-Flu. Essa próxima rodada é um pouco mais favorável para o Palmeiras? Tese, o que eu acho assim, eu ouvi hoje gente falando que o problema do Palmeiras foi não ter empatado o jogo com o Santos, porque o Fluminense empatar com o Flamengo é mais possível do que o Fluminense ganhar do Flamengo e o Palmeiras retomaria a liderança ganhando do Vitória em caso de empate no Fla-Flu. Tudo é muito discutível, assim. Eu acho que o Flamengo ficou muito mais confortável com a situação de 3 pontos de vantagem. Quando a gente chegou a dizer isso aqui, com 2 rodadas a favor do Palmeiras. O Palmeiras ia jogar contra o Mirassol fora e o Santos fora, ele podia perder a vantagem, perdeu. Perdeu. Agora, e o campeonato acabou? Não acabou. Mas o Flamengo está muito mais confortável para ganhar o campeonato. Na prática, o que eu acho que o Palmeiras precisa tentar fazer, e não é simples fazer, é ganhar todos os jogos daqui até o final da temporada. E ainda assim, neste caso, ele vai ganhar a Libertadores, porque se ganhar do Flamengo, estou contando todos os 6 jogos, ele vai ganhar a Libertadores porque ele ganha do Flamengo, neste caso, mas ele não tem certeza de ganhar o Brasileiro porque depende de um tropeço do Flamengo, ou 2 empates ou 1 derrota. Então não é simples, o Flamengo pode perfeitamente ganhar todos os jogos e ser campeão. A última vez que o Palmeiras ganhou 6 partidas seguidas, então as 6 partidas que restam para o final da temporada, as 5 do Brasileiro e 1 da Libertadores, foi entre 30 de abril e 22 de maio, o Palmeiras ganhou 5 jogos seguidos. E o jogo seguinte foi a derrota para o Flamengo. Aí nós vamos cair naquela história, ele ganhou de todos os times que não são os mais fortes, e quando teve o mais forte, perdeu. Mas o que o Palmeiras precisa tentar fazer é repetir aquela sequência de maio. Ganhar 6 jogos seguidos. Só que não é muito simples. Nessa semana, o Palmeiras tem que ganhar do Vitória e do Fluminense. Obrigatório. Obrigatório. E torcer para o Flamengo ter uma derrota ou 2 empates. Nessas contas, Mustetti, qual que seria a estratégia do Palmeiras, hein, para tentar alcançar o Flamengo? E o Flamengo também, né, tá um pouco mais confortável, como se manter ali na liderança? O Palmeiras é essa improvável sequência de vitórias que o PVC trouxe. Não tem muita negociação agora. Esses 2 próximos jogos, em teoria, são mais tranquilos por jogar em casa, e depois tem essa sequência muito difícil de 3 partidas fora, algo que o Palmeiras, como o PVC trouxe, concordou e até destacou publicamente. Essa próxima rodada é crucial. Não é uma loucura a gente pensar no Fluminense ganhando do Flamengo, né? Ou conseguindo esse empate, e é natural que o Palmeiras vença. Depois, o Bragantino é um adversário complicado, cresceu de produção com o Mancini, e o Fluminense joga no Allianz na rodada seguinte.
Então, assim, as coisas podem mudar muito rápido. Eu não vejo como improvável que o Fluminense empate ou vence o Flamengo e o Palmeiras derrote o Vitória. Isso é o tipo de coisa que acontece no Campeonato Brasileiro. Mas é tentar ganhar todos os jogos. Essa tem que ser a conta do Palmeiras, porque o Flamengo deve ceder poucos pontos nessa reta final. Ô Brás, como é que tá o planejamento por parte do Flamengo, até pensando em final da Libertadores, né? Que abriu uma margem maior até a final da Libertadores, até a viagem, até porque o jogo anterior à final da Libertadores do Flamengo é contra o Galo, né? Contra o Galo fora, mas é o primeiro jogo do Atlético também depois da final da Sul-Americana. Então é um Flamengo, um Galo que deve vir um pouco ressaqueado. O Flamengo está fazendo essas contas, ó, aqui é um ponto, aqui tem que ganhar, como administrar isso? O planejamento do Flamengo é buscar os 3 pontos, ganhar todas e voltar dessa final da Libertadores ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, são vários planejamentos aí, né, por conta do calendário apertado. Inclusive, esse jogo contra o Atlético Mineiro ele foi antecipado, né, pela CBF por conta de final da Libertadores e tudo mais. Antes, agora, já para esse jogo contra o Fluminense, já tem uma força-tarefa, né, porque tem a questão dos convocados, né. Então, o Flamengo fretou um voo para todos os jogadores que estão jogando na América do Norte, né, no caso são os gringos, né. São os 5 gringos. Os 3 uruguaios, Arrascaeta, Varela e Vinha, o equatoriano Plata e o colombiano Carrascal. Todos É o time mal preparado para o jogo. O Flamengo foi mal preparado para o jogo. Acho que em termos de foco, espírito e, sobretudo, tático. A escalação do Felipe Luiz, quando saiu, não tinha... Perdeu o De La Cruz antes do embarque. Aliás, é uma questão. O Fla-Flu. E se ele puder jogar, é uma coisa. Se ele não puder jogar, é outra coisa. Eu duvido que o Felipe Luiz repita no Fla-Flu o que ele fez. Que é 2 caras no meio de campo contra 5. Né? E 4 no ataque lá, separados do resto do time. Né? Foi o 4-2-4 péssimo, que também possibilitou ao Sport sufocar o Flamengo muitas vezes. Aí o Felipe Luiz cita o gol do empate aí do Luiz Araújo, já com a questão das expulsões, da expulsão, que propicia depois no segundo tempo. E aí a gente falava aqui, quando for trocar no ataque, é diferente do Abel, né? O Flamengo vai ter bastante gente para trocar. Se ele quiser, ele tem outro ataque e foi o que ele fez no segundo tempo, com superioridade numérica. O Cebolinha fez um jogo, parecia o Cebolinha de outros tempos, jogou muito bem no segundo tempo, claro que com espaço suficiente. E aí o Flamengo ganhou muito facilmente do Sport, num jogo que ele ganharia de alguma forma ou de outra, né? Mas é aquilo. O time também não está sobrando, não passa a garantir que ele faça um grande Fla-Flu. Ainda mais porque talvez ele não tenha todos os jogadores de novo. Dependendo de quanto eles jogarem nessa data FIFA, né? O Jorginho voltando pode ser uma grande coisa. Se o Léo Ortiz voltar, idem. Mas algumas coisas estavam ali no Flamengo de planejamento que a gente aponta desde o início. Uma questão da zaga. Ficaram só 3 zagueiros profissionais, o menino jogou e não foi bem de novo porque ele não tem jogo. Né? Essa era uma questão. E acho que a outra situação, aí tem um personagem, acho que interessante, mais do que o Bruno Henrique, que jogou, fez gol, foi importante no jogo, né? Que poderia estar fora se tivesse sido suspenso por uma partida, mas não foi, no final das contas, só multa, que é o Juninho, que é um personagem curioso, né? Que é o primeiro reforço dessa gestão, Juninho Azerbaijão, que era motivo de chacota entre os torcedores. O Felipe nunca utilizou, mesmo com a ausência de outros centroavantes, preferindo improvisar, e que lá, de uma forma ou de outra, quando o jogo estava enroscado, fez 2-1, gol de centroavante, entrando com bola e tudo. Então, aí o Flamengo respira, ainda mais depois, e quando está voltando para o Rio de Janeiro, o Palmeiras perde para o Santos, mas ele tem que entender que, assim como o Palmeiras não poderia zerar contra Mirassol e Santos, ele não pode zerar contra o Fluminense. Pelo menos um empate ele tem que conseguir. É um clássico, o Fluminense está se preparando a semana toda, e acho que o Flamengo não está passando a confiança. Embora tenha vencido contra o Santos, a gente pode lembrar a mesma coisa. Chegou na parte final do jogo, como é que foi a parte final do jogo? Né? O jogo com o Santos ficou vivo. Sim. De repente. Isso.
Então, não é um time... Mas ele vem falando da questão da oscilação do Flamengo há algum tempo. Ele tem razão, só que não tem muito bom jogador. Ele consegue muitas vezes reverter, definir. Luiz Araújo, citado pelo Felipe, muitas vezes é o cara que faz o gol o de 1-0, do 1-1. É um jogador que não tem o glamour dos outros, mas é um jogador muito eficiente. 4 pontos. Pegando o rival e o Bragantino em ascensão. Porque o Bragantino, de repente, opa, e aí? Porque o Bragantino, agora ele não joga no meio da semana. Isso. Né? O Bragantino não joga e fica a semana toda. O Bragantino ganhou do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, e vai pegar e fisicamente é um time privilegiado, e vai pegar o Flamengo fresquinho no final de semana. O que o Wagner Mancini, que saiu escorraçado do Goiás, motivo de chave, ele quer aparecer, né? Ele já está aparecendo. 9 pontos em 9 possíveis. Contra o Flamengo no Maracanã, é só chegar, galera, ó, todo mundo tá assistindo vocês aí. Vocês empatarem com o Flamengo. Não foi com o técnico do América de Minas que ele aprontou um Maracanã contra o Flamengo? É verdade. Absurda. Foi. Quase ganhou o jogo. Sabe? E ele que deu entrevista até para BBC de Londres quando ganhou do Corinthians e quebrou a invencibilidade meu 17 pelo Vitória. Não acho nenhuma partida fácil. É o jeito que ele adora esse tipo de partida. Nenhuma partida é fácil, nem pro Palmeiras, nem pro Flamengo. Nem a do Sport foi, em alguma medida. Né? Então é só... O Flamengo agora, a batata quente passou pro Palmeiras. Mas o Flamengo não pode vacilar. Senão ele, antes do embarque, ele tem a liderança revertida. E aí pode ser a única coisa assim, o resultado para mim, a vitória do Flamengo ela é construída quando a diretoria do esporte já troca o mando e joga para ir. Você olha, o estádio estava completamente vazio, as organizadas do esporte boicotaram o jogo. Ali você já tem um cenário de um vai ganhar e o outro vai perder. Ponto. Para mim também está muito claro. Foi um jogo muito maluco, porque ele acaba o primeiro tempo com 7 faltas e 7 cartões amarelos. E 2 expulsões. Todas as faltas renderam cartão amarelo. 3 para o Flamengo, 4 para o Sport. O problema... Coisa, né? Professor, foi a minha primeira. Não teve. O problema é que os 2 iluminados do Sport, que já tinham amarelo, resolveram fazer faltas de amarelo. O Matheus... eu vou fazer análise do jogo até tá 11 contra 11 e ali o Flamengo sofreu. E fiquei surpreso até com o sofrimento do Flamengo. O Felipe Luiz falou sobre isso, deixou claro que ele entendeu também, da mesma forma como eu. Mas a vitória, ela líquida e certa. Eu discuto o segundo cartão vermelho, para mim não é lance para amarelo, mas enfim, ponto com 2 a menos, ninguém reclama, aí acabou, o Sport já está entregue também no campeonato, não tem nada para falar a respeito disso. O Flamengo ganharia o jogo de qualquer forma, imagino que sim, mesmo que tivesse 11 contra 11, talvez no segundo tempo daria um pouco mais de trabalho, mas tem sido assim o Sport, né? O Sport começa bem, faz gol, faz 1, às vezes faz 2 e toma virada, toma empate. E todo mundo. Enfim, exatamente. Então, o que fica pro jogo contra o Fluminense é nada da vitória de hoje. Vai ter que fazer uma coisa bem diferente. Enfim. Não vai dar, não. Mas talvez não fosse jogar já, né? Mas não é simples, porque se o De La Cruz não puder jogar de novo... Pois o cara saiu do jogo... Ele teria que colocar... Certo, né? Ou o Jorginho voltando, pode ser uma possibilidade, está sendo trabalhado para tentar voltar, não é a certeza, para tentar voltar. Se o Jorginho voltar, soluciona. Jogaria Pulgar, Jorginho e Saúl. Né? Lindo. Sem precisar do Arrascaeta... Arrascaeta que nem jogou o primeiro jogo. Não jogou. Mas pode, até por isso talvez jogue o segundo. Talvez jogue o segundo. Como o Vitor Roque, por exemplo. Isso. Enfim. Agora, se o Jorginho não puder voltar, a única opção de meio que ele teria seria o menino Everton Araújo, que é primeiro volante. Você teria que adiantar um pouco. Vocês viram aí, né? O PVC sonhando alto. Falando da final da Libertadores. Se ele jogar a toalha. Se ele já tá falando de Libertadores, é porque ele já jogou a toalha, que ele sabe que o Flamengo vai ganhar o título. O Flamengo não perde mais nenhum jogo aí, pessoal. Vai ganhar o Clássico, vai ganhar pra todo mundo aí, porque, rapaz, não faz sentido nenhum. Só que a questão é que vai ter 3 jogos do Brasileiro, aí para ter essa final, né, da final da Libertadores, aí depois tem 2 jogos. Vamos ver como é que vão chegar até essa rodada do dia 29. Que, por exemplo, se o Flamengo chegar
se o Palmeiras tropeçar de novo aí e o Flamengo ganhar, meu amigo, tchau, tchau. Já pensou? De repente, o Flamengo ganhar a Libertadores e chegar líder no mundo, chegar líder do Brasileirão e da ganhar o Mundial. Meu amigo, esses caras vão tudo sumir da televisão aí. Porque o tanto que esses caras perseguiu o Flamengo durante o ano, falando que o Palmeiras era melhor, a mídia toda, a maioria. Que é a mídia paulista, meu amigo, a maioria é da mídia paulista. Eles já exaltam tanto o time por exemplo, o Arnaldo é São Paulino, São Paulo não vai para lugar nenhum. Esse Vessone é torcedor do Corinthians, torcedor do Corinthians, se eu não me engano. Mancini, torcedor do Palmeiras. Porque eles têm canais que falam do Palmeiras, e o Vessone fala do Corinthians, o Arnaldo fala do São Paulo também. Acho que ele tem um canal que fala sobre isso. O Tirone eu não sei. Mas deve ser também algum time de São Paulo. Então, quando ele vê o Flamengo bem, eles ficam bolados. O PVC mesmo passou vergonha ontem. No Mesa Redonda, passou vergonha. E agora passando vergonha de novo. Um cara da idade do PVC. O cara tem que ser jornalista, tem que ser jornalista a moda antiga, que fala o que tá acontecendo no momento. O Flamengo ganhou de 5, mas pegou o Sport. Vamos supor. Palmeiras agora pega o Vitória. Palmeiras pega o Vitória. Vamos ver como é que vai ser. Já que estão dizendo já que o Flamengo já entrou com o jogo ganho. Não entrou com o jogo ganho. O Sport jogou bem no primeiro tempo. Ah, mas o mando de campo, meu amigo, foi acordo. Foi acordo do mando de campo. O torcedor do Sport está revoltado, não quer ir pro estádio. O torcedor do Flamengo foi, comprou o mando de campo. Ganhou o mando de campo, comprou o ingresso e foi lotar o estádio. É porque eles ficam com raiva que o Flamengo, ele fica com a dor. Porque o Flamengo tem torcida no mundo todo, no Brasil todo, velho. E isso aí deixa eles chateados. É duro para eles admitir que um time do Rio e um time, de repente, aí, um time do Nordeste, um exemplo, como o Bahia chega aí em uma final de Libertadores, eles vão ficar mordidos, porque não é time do eixo sul ali deles ali, né? Que é São Paulo ali, que tem esses times aí, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, né? Eles dizem, né, ser grandes. É grande, mas o Flamengo também é gigante, cara. É gigante. Do Rio, o Flamengo é o maior. Sudeste, é todo mundo todo. Não? O Flamengo é a segunda maior torcida do mundo, né? E ganhou o jogo e eu acho que não tem motivo de estar pensando desse jeito. Aí, que mando de campo. O mando de campo não ganha jogo. O Flamengo ganhou dentro de campo. O torcedor ajuda, mas não ganha o jogo. Então é um absurdo. Ele não assume, cara. É incrível. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto. E comenta suas opiniões nos comentários. É muito bom saber o que vocês pensam sobre esse PVC aí. O Marcinho nem tanto. O Marcinho hoje tá mais quieto. O careca aí, o gordinho careca, tá calado hoje. Mas PVC ele não assume, cara. É incrível isso. O cara ser jornalista e não assumir que o time é melhor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pro jornalismo, velho.